essas luzes aqui. Ele já tá online, hein? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Fiquem à vontade, vamos entrando aí. Vejo várias pessoas conhecidas que vão participar da nossa live. Que bom, fico muito feliz. Já conversei com... Em seguida vamos dar início aí ao nosso bate-papo, nosso chamado Divã da Quarentena, que é uma oportunidade aí da gente aprofundar um pouco mais o conhecimento acerca dessas consequências que nós estamos sofrendo em virtude desse período de isolamento, de confinamento, literalmente. Então, é importante a gente saber a opinião de uma pessoa técnica, de um profissional especializado nessa área, para nos orientar, saber realmente se aquilo que estamos vivenciando é algo normal, se tem alguma coisa diferente que nós devamos nos preocupar. Então, extremamente importante. Então, fiquem à vontade, vamos entrando aí, pessoal. Só estou aguardando aí a participação. O Dr. Gia disse que já está pronto aí para entrar e nos prestigiar com seu conhecimento especializado em psicologia. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo por aqui. Deixa eu tentar chamá-lo por aqui. Vamos ver. Tá aqui. Está. Para mim a tela não está dividida ainda. Aguardando aqui. Agora sim. Boa noite, Fernando. Tudo Boa bom? Noite. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Muito obrigado por ter aceito o convite de compartilhar um pouco do seu conhecimento aí com o pessoal que está nos acompanhando no Instagram, né, para debater um tema de grande relevância, que é algo tão comum, né, no que diz respeito a relacionamento familiar, relacionamento pessoal e até mesmo eu acho que o autoconhecimento, que a gente possa se conhecer nesse momento, saber se isso que estamos vivenciando de forma extremamente atípica, pelo menos eu nunca passei por essa situação assim de ter que ficar confinado dentro de casa, né? Para mim é algo contra a natureza humana de ter que não permitir a sociabilidade, e mais do que isso, eu noto que a gente está tendo uma inversão de valores. A gente sai na rua, antigamente se eu saía na rua e alguém espirrava, eu dizia saúde. Hoje se alguém espirra, eu saio correndo. Eu vejo o outro como um inimigo. Então isso está mudando completamente a nossa forma de agir, de pensar, e daí nada melhor do que a gente poder esclarecer um pouco das nossas dúvidas, saber se todo mundo está passando pelas mesmas angústias, as mesmas ansiedades, ou se cada um pode estar sentindo aí, né, de forma diferente a percepção desse momento. Então, queria lhe ouvir nesse primeiro momento aí para introduzir um pouco este assunto, até mesmo a partir das perguntas que nós já recebemos antecipadamente aí por aqueles que já enviaram para o Instagram. Então, fique à vontade aí. Primeiramente, quero agradecer bastante o convite, né, da gente poder fazer parte, conversar sobre um assunto que é bem complicado, né, como você disse, é uma realidade que ninguém está acostumado, né, pegou todo mundo de surpresa. Até vou contar um negócio que aconteceu agora há pouco comigo. Eu saí para comprar algumas coisas para poder jantar, né, para poder fazer alguma coisa para comer. E você se dirige ao comércio, né, e as pessoas te olham assim com um olhar de assustado, né, com medo, né, parece um inimigo ali na sua frente, né. E você também acaba se portando dessa maneira, porque você não sabe se a outra pessoa que está ali conversando com você, se ela tem alguma coisa, se não tem, enfim. Então a gente fica nessa situação bem angustiante, né, de um poder olhar para o outro e sentir um pouco de medo, né. E aí eu queria começar falando um pouco, é um pouco que eu falo para as minhas seguidoras lá no Instagram também. A gente estava até alguns dias atrás, vamos falar até 10 dias atrás, vivendo uma vida normal, né. A gente ouvia toda essa situação, né, essa questão do coronavírus surgiu na China lá no final do ano passado, mas até então, quando a gente via noticiário, as coisas que estavam acontecendo, era uma realidade ainda bastante distante da nossa, né? Estou vendo
a coisa está ficando um pouco mais grave, está ficando um pouco mais séria, mas até então não era preocupante para nós. Não tinha chegado até o nosso país, não estava no nosso vizinho, do lado da nossa casa, né? Então a gente estava vendo tudo isso, mas não era uma coisa que a gente, não vai passar, não vai chegar aqui, não vai ter tanto problema para a gente. E de repente, do nada, né, todo mundo com a sua rotina, você saindo para trabalhar todos os dias, filho para levar na escola e tudo mais, você vai na casa dos seus pais, visita amigos, parentes, churrasco no final de semana, e de repente a gente se vê numa questão que a gente tem que parar com tudo isso, né, de uma forma muito abrupta. E aí, se a gente entra na psicologia, quando a gente tem esses impactos, né, essa pancada, digamos assim, isso para o ser humano, para o nosso psicológico, é muito ruim. É um trauma gigantesco, né? É uma situação agravante, uma situação que nos machuca, tanto por fora quanto por dentro, e aí a gente começa a ter uma série de sintomas por conta dessa realidade, tá? Só para as pessoas entenderem, o ser humano, ele é uma pessoa que, né, a gente precisa muito da rotina. A gente vive sobre rotina, a gente está acostumado, está habituado a viver dessa maneira. Então, a gente acorda todos os dias, a gente sabe o que a gente vai fazer, que tem que ir para o trabalho, corre daqui, corre dali, problemas a serem resolvidos. E aí, de repente, você percebe que você não tem mais essa rotina. Agora você se vê trancado dentro da sua casa, você não pode mais sair, você não pode mais fazer as coisas que você fazia habitualmente, né? Até mesmo uma atividade física, conversar com o seu vizinho, hoje se torna um negócio muito complicado, né? A gente não pode fazer mais isso, porque a gente não sabe onde se encontra esse perigo. E aí o ser humano, diante disso tudo, né, a gente trava. É um baque, é uma situação muito complicada para a gente poder lidar, para a gente poder entender, né, e começar a reagir. Tem gente, claro, que consegue reagir muito mais rápido, então tem pessoas que já se adaptaram, que a rotina já entrou no eixo, mas tem pessoas que têm essa dificuldade, né? E aí a pessoa começa a patinar, ela olha para o lado, ela não vê alternativas, e aí a gente começa a sofrer por tudo isso. E aí a gente tem algumas coisas que agravam bastante, né? A gente tem a restrição da nossa liberdade, de poder ir e vir, a gente tem a restrição de poder estar próximo de pessoas que a gente ama, isso também é muito complicado. Então, eu tenho pai, tenho mãe, você só por vídeo hoje, você não consegue ir até eles, porque são pessoas idosas. Se você for, né, de repente você está com alguma coisa, você pode estar levando um perigo para dentro da casa de pessoas que você ama, então você tem que ficar restrito a essa situação. A gente tem outra questão que é o emprego, né? Todo mundo depende do emprego, depende disso, e aí você começa a pensar, né? Será que eu vou ficar desempregado? Será que amanhã ou depois o meu patrão vai me desligar, vai falar assim, olha, não preciso mais de você, não dá mais? Ou até mesmo, né, a gente está se adaptando com uma rotina que para muita gente é novidade, trabalho home office, né? Você se vê dentro da sua casa, com toda a sua família. Para quem tem criança pequena sabe como que é complicado você lidar com essa situação, e agora você tem que trabalhar, você tem que entregar metas, porque o seu patrão, o seu empregador, ele vai te cobrar isso. Você tem uma família que também está restrita, também está presa dentro de casa, e a gente precisa conciliar essas duas coisas, tá? Então, além da restrição, além de você não poder ver pessoas que você ama, tem a questão do trabalho. E acho que a pior situação nesse momento agora é lidar com a sensação de uma morte próxima, né? Isso trava muito o ser humano, né? A gente não está preparado para isso. A gente sabe que a nossa vida ela tem um fim, mas a gente não sabe quando. Então a gente vai vivendo, claro, sempre tentando postergar essa realidade, mas quando a gente tem uma situação desse tipo, a gente se vê muito próximo da finitude, do momento que a gente vai encerrar a nossa vida, né? Por mais que a gente saiba, né, pelos números, as pesquisas e tudo mais, a gente sabe que o risco é pequeno para uma determinada faixa de idade, mas a gente não sabe como vai ser amanhã, como que vai ser depois, e se eu pegar? Como que eu vou reagir? Como que o meu organismo vai se portar? E aí a gente começa então a pensar, e se eu morrer? E se de repente todos os sonhos, todos os projetos que eu tenho terminarem agora? E não só a minha morte, mas a gente começa a pensar também na morte dos nossos entes queridos. Se de repente um pai, a mãe, a esposa, o marido, o filho, enfim, se essa doença acabar
contaminando uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa que é muito próxima. Então, lidar com essa sensação de morte, uma morte próxima, uma morte que está rondando, aí vai aumentar muito a nossa autoestima, né? A autoestima não, a nossa ansiedade, né? E aí, só para contextualizar, o que a ansiedade é? Eu costumo falar de uma forma bem simples para as minhas pacientes. A ansiedade é quando eu antecipo coisas do futuro. Ao invés de eu viver o meu presente, eu fico sempre tentando identificar, imaginar como que a minha vida vai ser daqui a alguns dias, como que vai ser isso no futuro, tá? E aí a gente está dentro de uma situação, que é essa quarentena, que é a doença, que é a restrição, onde eu não consigo planejar o meu futuro mais. A gente tem que viver o agora. Eu não sei como que vai ser daqui 2, 3 dias, né? E aí a gente se depara com algumas situações muito complicadas. Quarentena, por exemplo. Eu não sei quanto tempo a quarentena vai durar, né? A gente foi pego de surpresa, a gente está tendo que readaptar a nossa vida, e aí a gente não sabe como que vai ser, se isso vai durar por muito tempo. Tem muita gente já surtando com o fato de ter que ficar em casa, não poder sair, não poder fazer mais nada, né? Então, isso vai aumentar a nossa ansiedade. O fato de eu não saber como que vai ficar o meu emprego daqui para frente, se eu vou continuar trabalhando ou não, né? O fato dessa finitude, se vai ter alguma morte próximo de mim ou não, e a gente fica sempre nessa incerteza, tá? E aí, quando a gente liga a televisão, né, onde a gente entra nas redes sociais, quando a gente olha para todos os lados, que a gente mais está recebendo é um bombardeio de informações sobre a doença. E muitas das vezes, Fernando, são informações que são negativas. E aí o que acontece? Eu pego tudo isso, coloco dentro de uma cestinha e aí eu começo a ter pensamentos negativos. Vai dar errado, não vai dar certo, eu estou com medo, eu estou preocupado, a qualquer momento essa doença pode bater na minha porta, como que vai ser? Como que eu vou poder reagir a tudo isso? E aí, consequentemente, aumenta a minha ansiedade. Eu estou trancado dentro de casa, não consigo fazer outras coisas, né? Ter uma rotina bem limitada. E aí a gente começa a ter uma série de dificuldades, uma série de problemas, que é o que provavelmente você também está recebendo aí muito das pessoas, pessoal comentando com você e comigo também. Então, gente que está procurando e fala assim, eu não sei mais o que eu faço, estou perdido, eu estou dentro de casa, eu estou sofrendo, né? E aí você começa a se deparar com N outros problemas que a gente vai conversar um pouco aqui também. E aí o marido começa a dar problema dentro de casa, comportamento do filho, e aí como que eu vou lidar com tudo isso? Eu tenho uma situação de restrição, eu tenho pessoas que estão dando problema dentro da minha casa, enfim, então vira uma bola de neve aí gigante. Então era isso um pouquinho que eu queria falar para a gente poder contextualizar esse começo de conversa aí. É importantíssimo. Uma vez eu li uma definição de depressão, estresse e ansiedade, né? Basicamente seria aquela situação de que a depressão seria o excesso do ontem, o estresse, o excesso do hoje, e a ansiedade, o excesso do amanhã. A gente antecipa. Sim. E esse momento de confinamento está nos gerando tudo ao mesmo tempo e está realmente deixando as pessoas totalmente instabilizadas. Você ponderou aí a questão da ansiedade, recebemos várias perguntas. Tem alguma aqui, muito ansiosa, não vou conseguir cumprir, não aguento, acho que vou ter um troço. E a outra diz, é normal nessa época ficar ansiosa e perder força nos braços e nas pernas quando sai na rua, ou seja, não atingir apenas o psíquico, mas também o próprio físico da pessoa? Exatamente, né? Quando a gente fala, né, de psico, a gente tem um negócio chamado somatório, né? Tudo que acontece na nossa cabeça, a gente tem uma grande chance de levar isso para o nosso físico. Ou seja, um quadro de ansiedade prolongado, um quadro de depressão, ele pode gerar alguns transtornos no seu lado físico. Então é isso que essa pessoa está passando, né? Ela está numa situação de extrema angústia, ela está muito preocupada com tudo que está acontecendo. E aí quando ela sai para fora de casa, olha que interessante, fora de casa está o nosso inimigo, né? Dentro de casa, não, porque a gente está guardado, a gente está restrito. Então quando eu saio ali fora, eu estou me deparando com esse possível inimigo. É um inimigo invisível, eu não consigo ver ele. Então como que eu vou me defender de uma situação, né, de uma coisa que eu não consigo ver, eu não consigo perceber se ele está perto ou não. Então a gente liga um estado de alerta muito grande, né? E aí eu tenho que ficar ali extremamente rígido, preocupado, que é o que eu te falei, a situação, você se depara com outras pessoas na rua, você se arma, como se você estivesse indo para uma guerra, né?
E aí é óbvio que isso vai refletir no seu corpo, porque uma coisa está ligada à outra, né? O seu cérebro ele não é uma máquina separada do seu corpo. Então, como ele está interligado, ele vai gerar problemas, transtornos no seu físico. É óbvio que isso vai trazer uma série de dificuldades, a locomoção, a gente vai começar a ver aí para os próximos dias pessoas que vão ter quadros de extrema ansiedade, que não vai conseguir mais sair de casa, né? Isso me preocupa muito. Pessoas que não vão conseguir, diante de qualquer situação de doença, vão ficar extremamente preocupados, vai vir aquela ansiedade quando isso tudo aconteceu na vida dessa pessoa, né? Então, são coisas que a gente vai ficar, vai gerar um trauma. E qual que é o grau que esse trauma vai ter na nossa vida? Tem pessoas que vão ter um trauma leve, vão conseguir superar, mas vão ter pessoas que vão ter um trauma elevado. Então, é muito importante esse trabalho que a gente está fazendo, de levar algumas dicas, de conversar um pouco mais com as pessoas e tranquilizar, né? Porque é o que eu falei e a gente está conversando, né? A gente está falando de uma situação futuro. Nada garante que tudo isso, como está sendo vendido, como está sendo falado, vai chegar. Se eu ficar antecipando, se eu ficar pensando nisso tudo, porque vai acontecer, porque eu vou ficar doente, porque eu vou pegar essa doença, porque alguém da minha família vai ficar doente também, porque eu vou perder o meu emprego. Se eu ficar antecipando tudo isso, eu vou criar uma redoma de extrema negatividade perto da minha vida, né? E aí eu vou esquecer de olhar o lado bom, o lado das coisas legais, as coisas que acontecem na nossa vida que são positivas, e aí eu vou viver um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, e aí eu não vou conseguir mais ter vida, não vou conseguir mais ter tranquilidade e alegria na minha vida por conta disso, né? Verdade. Até você comentou aí da questão de que o inimigo, né, estaria do lado de fora. Tivemos uma pergunta aqui. Como lidar com pessoas que moram na mesma casa e não respeitam a quarentena, colocando em risco as pessoas que permanecem observando a restrição aí de isolamento social, né? Eu tenho recebido bastante pergunta, né, nesse sentido, como agir frente a isso. Primeiro de tudo, essa pessoa que está dentro da sua casa é uma pessoa muito próxima, uma pessoa muito íntima, provavelmente um marido, uma esposa, um filho, enfim. O que eu dou de orientação? Chega nessa pessoa, senta com ela, conversa, explica a gravidade do problema, fala de tudo que está acontecendo, né? Tenta uma abertura para que essa pessoa mude o comportamento. Eu sempre falo que mudar o comportamento das outras pessoas é uma tarefa muito complicada. Nem sempre a gente vai conseguir mudar o comportamento das outras pessoas, porque eu só mudo se eu quiser, se eu tiver afim, se existir algum motivo muito grande para isso, né? Você conversou, por exemplo, com o seu marido, explicou a situação, olha, é complicado, é perigoso, vamos se resguardar, você pode trazer essa doença para dentro de casa. E mesmo assim, essa pessoa, ela não levou a sério, essa pessoa, ela não tomou atitudes de proteção, ou seja, essa pessoa ela não está preocupada com você. Então aí já acenderia um sinal de alerta para mim, opa, estou do lado de uma pessoa que não está preocupada com o bem-estar dela e com o meu bem-estar. Então, se essa pessoa ela não muda, eu estou pedindo, eu estou solicitando, eu estou implorando por isso e ela não muda, está na hora de eu tomar uma atitude. Aí eu vou ter que mudar. Ou eu vou repensar alguma estratégia dentro da minha casa, de me isolar, ou deixar essa pessoa um pouco mais afastada, ou eu vou pegar as minhas coisas e ir para casa de algum outro parente que eu sei que vai ser um pouco mais fácil passar por esse momento, enfim. Então é o rearranjo familiar que a gente tem que fazer para que a gente possa passar bem por essa situação. Tivemos uma outra pergunta agora que aborda essa temática aí do relacionamento, né, homem e mulher. A pergunta é o momento de exigir que pessoas mudem o seu comportamento? Posso exigir, por exemplo, que o meu marido, né, que nunca lavou a louça, agora lave? Ou vai ser mais estressante para a pessoa ter que pedir isso e aturar o mau humor do marido? Eu até brinquei esses dias lá no meu Instagram, né, no meu stories, eu coloquei uma postagem, lembra tudo aquilo que seu marido prometeu, a casa que ele ia dar manutenção, que ia arrumar, e aí nunca fazia porque não tinha tempo. Agora é o momento que está sobrando tempo pra gente, né? Eu falo que nos relacionamentos é a mesma coisa, né? Segue o mesmo princípio. Você pode conversar, você pode pedir para essa pessoa, tá? Mas se essa pessoa não quiser mudar, ela não quiser fazer, não adianta você ficar martelando na mesma tecla, tá? Não vai ter mudança, não vai ter alternativa. Essa pessoa ela já deixou bem claro para você que não quer mudar. Então, quando eu tenho uma pessoa que não quer mudar, que não está preocupada com o bem-estar do coletivo, né? Porque a louça é uma coisa que tem que ser dividida e tudo mais, então tem que ajudar, mas se essa pessoa não quer ajudar, ou
Na minha posição, eu relevo isso, tá? Então, aceito, falo, bom, isso não é uma coisa que ele vai fazer e talvez eu pense em uma outra coisa para passar, uma outra atividade, tá? Acho que é questão de conversar, então você sentar com esse marido e conversar, olha, queria que você lavasse a louça, você vai lavar? Não, não vou lavar porque eu não gosto. Então, tem alguma outra atividade dentro de casa que a gente possa dividir? E aí você faz outra coisa, eu fico com a louça. E se mesmo assim não quiser fazer nada, aí você tem que pensar numa estratégia para a sua vida. Como mudar isso e fazer alguma coisa diferente para você. Até mesmo, infelizmente, às vezes pensar no fim do relacionamento. Até nós vimos uma notícia, acho que foi na China, que já tem aumentado o número de divórcios em virtude desse isolamento social, e também estatísticas da OMS apontando para o Brasil um aumento dos casos de violência doméstica, em virtude, né, desse enclausuramento, desse confinamento compulsório que as famílias estão submetidas. Eu vi algumas perguntas agora, aí ao vivo também, que nos mandaram antecipadamente, né, como lidar com as notícias que nos deixam ansioso e depressivo, como blindar a mente. Seria o caso de desconectar a internet, eu não quero mais ler, não quero mais ouvir, não quero mais saber de nada, ou saber filtrar essa informação, utilizar como um instrumento aí que vai ativar o nosso aspecto positivo, um pensamento positivo, até mesmo para saber que em alguns lugares estão conseguindo superar e o que estão fazendo e está dando certo, o que estão fazendo e está dando errado e nós vamos querer evitar. Qual seria a melhor postura? Desligar completamente ou continuar informado, mas com um senso crítico e mais um espírito positivo diante das notícias? O que eu tenho visto, Fernando, bastante, né? A pessoa, ela está dentro de casa, ela liga a televisão dela às 7 horas da manhã e deixa essa televisão ligada o dia todo até 10, 11 horas da noite, rodando notícias o tempo todo. Ela pega o celular, tem notícias sobre isso, ela entra no grupo da família, notícias sobre isso, né? Então, como eu falei, é o dia todo, várias notícias, muitas vezes notícias ruins, a morte de não sei quantas pessoas, enfim. E aí, o que eu sugiro para essa pessoa? Desconecte, tá, por um tempo. A informação ela é importante, né? Então a gente precisa estar informado, porque eu preciso saber na minha região como que está, se tem alguma mudança de atitude e comportamento das autoridades de saúde, se estão me orientando a fazer alguma coisa diferente, né? Mas eu não posso fazer isso o dia todo. Eu tenho que manter uma rotina diferente fazendo outras coisas. Então a dica é, pega ali um momento do seu dia, 15 minutos, no máximo 1 hora ali no seu horário de almoço, assiste o seu noticiário, procura alguma informação na internet, enfim, mas o restante do seu dia, foque em outras coisas. Como está sobrando tempo, né, para quem às vezes não está trabalhando, a empresa teve que fechar, vai ler um livro, sabe aquele livro que você planejou e tudo mais? Vai ler agora. Eu falei outro dia para algumas pacientes também, sempre em final de ano, a gente está em comecinho de ano, a gente sempre faz planos para o próximo ano, chega no final do ano a gente não consegue executar, né? Então agora é o momento, né? Você está em casa, está parado, que tal todos aqueles sonhos, aqueles planos que você fez nessa virada de ano, você colocar em prática agora, você começar a fazer alguma coisa nesse momento. Então é sair um pouco desse momento que a gente acaba ficando acomodado, jogado dentro de casa sem fazer nada. Desliga um pouquinho dessas notícias, porque está muito negativo, tem muita informação ruim, e foca em você, 100% em você, em fazer alguma coisa diferente, alguma coisa bacana. Legal. Nós recebemos também várias perguntas envolvendo a questão de relacionamento homem e mulher. Teve uma aqui, como parar com a angústia de achar que meu namorado está olhando mulher na internet na quarentena? Isso é uma pergunta que eu recebo constantemente, né? A mulherada fica muito preocupada com relação a isso, o celular do marido e tudo mais. Qual que é a orientação nesse caso? Senta com ele e conversa. Se você está achando, se você está preocupada, se você está imaginando que alguma coisa esteja acontecendo, o primeiro passo é sentar com essa pessoa e conversar. Olha, eu estou percebendo que você está ficando muito no celular, estou preocupada de repente você está olhando outra mulher e tudo mais. E vamos ver o que ele vai te falar. Além do que ele te falar, porque pode ser que ele vai mentir para você, comece a observar as atitudes dessa pessoa, né? Relacionamento a gente tem que observar muito, saber o que o outro está fazendo. Então, quando eu começo a observar, eu vou tirar as minhas conclusões. E se realmente está havendo uma falta de respeito, aí é o momento de a gente tomar uma decisão importante aí nesse relacionamento. Interessante. Teve uma outra seguidora que perguntou, reclamava da falta de tempo do marido, mas agora não aguento mais ver ele no corredor. Então já é uma situação tá sobrando tempo, né? É conversar mesmo, é sentar com ele e falar, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma atividade. Uma reflexão que eu venho fazendo bastante nesse momento né? A gente passou anos da nossa vida sempre na correria, né? Sem muito tempo para sentar com filhos, com os nossos amigos, parentes,
para trocar uma ideia, para entender o que essa pessoa tem de percepção de mundo, quais são os problemas que ela tem e tudo mais. A gente às vezes vive do lado de uma pessoa, é casado com essa pessoa, e às vezes nem sabe tudo que se passa pela cabeça dessa pessoa. E agora que tal aproveitar então esse momento para você sentar, para você entender, para você conversar com essa pessoa e falar, opa, né, deixa eu entender um pouco mais qual que é a realidade dela. A gente está próximo, a gente está dentro da mesma casa, não tem muito o que fazer. Então desliga um pouco o celular. Ontem até fiz uma sugestão para o pessoal que eu tenho um grupo no WhatsApp, que é, gente, por 1 hora antes de você dormir, desliga o seu celular, coloca ele em modo avião e foca em você, nas pessoas que estão com você. Né? Desliga um pouco de redes sociais e tudo que está acontecendo e vamos ter um momento de clareza com nós mesmos para conversar, né? Pegar aquelas coisas dos nossos pais, nossos avós, sentar numa mesa de domingo, bater um bom papo, comer uma comida gostosa, enfim, são coisas que estão faltando na nossa sociedade e que acho que esse momento ele vai ensinar para a gente que, olha, dá para refazer isso, dá para a gente viver isso de uma outra forma e não buscar só o lucro, só ter dinheiro, enriquecer e tudo mais. E também tem essa situação aí de relacionamento homem e mulher dentro de casa, mas também tem vários relacionamentos, como por exemplo os namorados, que não vivem juntos e estão passando esse momento de distância. Aí tivemos algumas perguntas aqui. O casal, mesmo com o distanciamento, pode continuar namorando? Tanto tempo longe do amor, acha que a pandemia trará novos modos de se relacionar? Eu acredito que sim, Fernando. Acho que a gente vai aprender novas maneiras, né, por essas recessões. Às vezes você está com familiares muito longe, então a gente vai aprender um novo modo de se relacionar. Né? A gente tem as redes sociais aí hoje para isso, internet para isso. Né? Então, se você está distante da pessoa que você ama, que você gosta, por que não conversar? E, enfim, vão ter casais que vão namorar pela internet e tudo mais, mas aí vai da maturidade de vocês. Tudo que é conversado, tudo que é acordado, não tem problema. Se você quer, outra pessoa quer, façam, sejam felizes, né? Mas desde que haja consentimento, que a outra pessoa também queira isso. Mas sim, a gente vai aprender a viver de formas diferentes. Né? Todo trauma, a gente aprende alguma coisa. Então tem o primeiro momento que é o impacto, você fica perdido. Depois você começa a refletir sobre uma solução para ele. E por fim, você tem um aprendizado. Então tudo que está acontecendo, sim, acredito que a gente vai aprender muita coisa disso. Inclusive vai levar para dentro de casa para os nossos relacionamentos. Interessante. Eu vejo também aqui que não está tendo uma boa comunicação entre homens e mulheres, principalmente no que diz respeito a manter uma relação mais séria. Tivemos uma pergunta aqui. Será que existe homem que queira algo sério hoje em dia? E de outra também, por que os homens que não gostam de namorar reclamam que estão só? Será que os objetivos, a pretensão do homem está sendo diferente? Hoje já não está havendo essa comunicação entre homem e mulher? Existe um grande problema sério, né, nos relacionamentos, que eu sempre falo muito lá no meu Instagram, que é a mulher muitas vezes, né, levada por uma angústia, por uma carência, por uma vontade de ter um relacionamento, ela coloca o carro na frente dos bois, vamos dizer assim, num dito mais popular. Né? Ela acelera o processo. Então, o que acontece? Eu estou carente, né, estou sofrendo. Essa carência, Fernanda, ela vem muitas vezes lá de trás da nossa infância, de uma falta de amor do nosso pai, da nossa mãe. Então a gente carrega isso com a gente, tá? E aí quando você cresce, você quer suprir isso de qualquer maneira, porque você está com essa dificuldade. E aí, ao invés de você olhar com calma o seu pretendente, né, a pessoa que quer se relacionar com você, eu sempre falo que relacionamento é como uma entrevista de emprego. Né? Você é um empregador e você está entrevistando as outras pessoas. Então primeiro você conversa, você testa, você leva essa pessoa para fazer um teste para depois sim você colocar ela dentro da sua empresa, né, dentro da sua casa. E relacionamento é a mesma coisa. Só que a gente acaba pulando etapas. É o primeiro que passa, que de repente esse cara já é um cara um pouco mais malandro e tudo mais. Ele fala, você tá linda, né? Eu gostei muito de você, você é perfeita. Ele mexe com o psicológico, com essa fragilidade que a mulher está. Essa mulher, ela se encanta por isso, tá? Fala, nossa, é o cara da minha vida, ele é perfeito, tudo isso. E aí, ela, ao invés dela filtrar, dela observar os comportamentos que essa pessoa tem, ela se entrega completamente, tá? Então aí rola o sexo no primeiro encontro e depois ela se arrepende. Ela coloca o cara para morar dentro da casa dela já de imediato, sem conhecer muito. E aí depois a gente tem vários problemas, que é o relacionamento abusivo, é o cara que bate, né?
é o cara que faz tortura psicológica dentro de casa, é o cara que abusa físico e psicologicamente dessa pessoa. E aí depois que eu já coloquei, se torna muito mais difícil retirar essa pessoa de lá. Primeiro porque me falta forças. Segundo, porque aí tem um outro aspecto psicológico disso tudo, é que a pessoa, né, principalmente a mulher, ela tem um voto, né, ela cria um voto de obrigatoriedade com essa pessoa. Então, o cara me tirou de uma situação complicada, de repente eu estava sem grana, estava passando por momentos difíceis na minha vida, e poxa, essa pessoa me tirou de lá, me tirou da casa dos meus pais, está cuidando de mim, paga as minhas contas, se preocupa comigo, é pai dos meus filhos, e agora eu tenho um voto de gratidão por essa pessoa. Ou seja, por mais que ele faça tudo de errado, que ele bata, que ele agrida, que ele fale coisas horrorosas para essa pessoa, ao invés dela olhar para isso e falar, opa, alguma coisa está errada nessa relação, o que ela faz? Ela se coloca, né? Ela coloca o problema nela mesma. Então, ao invés dela ver que o problema está no outro, que o outro está machucando, ela fala, deve ser porque eu não estou amando direito, porque eu não estou sendo uma boa esposa, né? Porque o problema ele está em mim. E ao invés dela cuidar do problema, ela vai cuidar dela. E aí ela acha que está faltando amor na relação, ela vai amar cada vez mais, ela vai se dedicar mais, e aí o cara vai entender com esse comportamento dela que quanto mais ele fizer errado, mais ela vai amar ele, e aí o risco dela terminar com ele é mínimo. Então ele vai continuar fazendo isso várias e várias vezes, aí a gente tem esses relacionamentos abusivos por anos, que infelizmente muitas vezes chega até a morte da companheira e todo esse problema que a gente vive também hoje na sociedade, que é bem grave. Verdade, uma situação bastante delicada. Eu vi que aqui que alguns participantes também colocaram a questão de distúrbios alimentares, muitas vezes até para contornar essa pressão psicológica que a gente vive por fatores externos, pandemia, como fatores internos, relacionamento afetivo, as pessoas acabam descontando na comida. E seria um sintoma de que a pessoa está passando por esse problema, porque tem gente que só não sei o que fazer, mas estou realmente exagerando na comida, perdendo o controle, né? A gente normalmente, nessas situações de ansiedade, de angústia, o primeiro lado que a gente vai descontar é a comida, é na alimentação, tá? Então, pode sim ser já um sintoma, né, um começo de uma ansiedade. Qual que é a orientação nesse momento para você conseguir passar por esses dias de uma forma mais tranquila? Cria uma rotina na sua vida, tá? Então, eu vou acordar a tal horário, eu vou trabalhar de tal hora a tal hora, vou fazer a leitura de um livro, vou fazer um exercício dentro da minha casa, enfim. Tá? Regra também os seus horários de alimentação. Tá? Qual que é a orientação do nutricionista, profissionais de saúde? De 3 em 3 horas. Então, de 3 em 3 horas, eu vou fazer uma alimentação mais regrada. Se eu não me policiar, se eu não criar uma regra para mim mesmo, eu vou comer descontroladamente, vou engordar, vou ter uma série de problemas e a ansiedade vai continuar subindo. Né? Então, eu preciso atacar o problema. Qual que é o problema? A ansiedade que está aumentando porque eu estou com pensamentos negativos que estão me deixando dessa forma. Então eu tenho que trabalhar o meu pensamento. Como que eu trabalho o meu pensamento? Primeira coisa que eu devo fazer, quando eu me sinto para baixo, quando eu me sinto angustiada, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e falar, opa, peraí, meu humor mudou. Deixa eu ver o que eu estava pensando antes de eu me sentir dessa forma. Porque a gente entende dentro da psicologia que o nosso comportamento ele é determinado pelo nosso pensamento. Então eu penso, eu vou agir. Então eu tenho que trabalhar em cima do meu pensamento, aquilo que veio antes. Então o que eu estava pensando antes? Provavelmente, assisti uma notícia na televisão, eu vi que na Itália morreram não sei quantas pessoas, começo a me sentir angustiada, corro na geladeira, começo a comer. Então vamos atacar o problema? Vamos então parar de ficar assistindo essas notícias a todo momento. Vou trabalhar o meu pensamento na hora que eu tiver esse tipo de pensamento, no sentido, eu vou morrer, vai ser muito estressante aqui no país, vai morrer muita gente. Opa, peraí, deixa eu trabalhar meu pensamento. Bom, é uma doença grave? Sim, mas existe um risco para mim? Existe, mas esse risco é pequeno, então eu vou me agarrar nesse risco pequeno, vou tomar todas as medidas de segurança e precaução que as autoridades de saúde estão me orientando, que é lavar minhas mãos, é usar o álcool, é evitar sair de casa. Então, assim, eu estou minimizando o risco para a minha vida. Logo, o problema, ele pode acontecer? Pode, mas não significa que vai acontecer. Então, eu vou trabalhar o meu pensamento para que eu não me sinta dessa forma e eu não acabe descontando lá na geladeira, na comida, tá? E aí, criar rotina mesmo,
colocar horários, né? Como a gente faz hoje em dia, né? Lá fora. É o nosso trabalho, a gente tem horário para trabalhar, a gente tem horário para levantar, horário para dormir, enfim. Então, cria uma rotina para você dentro de casa. Porque quanto mais a gente deixa os nossos horários livres, a gente vai cair na procrastinação, a gente não vai querer fazer as coisas, e aí o cérebro vazio é a oficina do diabo, como diz aí o ditado popular. É verdade, ainda mais as pessoas que estão forçadas ao trabalho remoto, ao home office agora, né? Lembrando que muitas vezes no escritório não tem uma geladeira cheia de comida, em casa tem a qualquer Não. momento, então a tentação vai ser grande. Se não tiver uma disciplina, não tiver regrada em termos de horários, certamente, né, tem uma tentação maior aí a abusar da alimentação. Aqui, diante desse cenário, também a gente verificou pessoas que estão procurando se reprimir nesse momento, mas aí teve uma pergunta interessante, né, que procurou se acalmar no primeiro momento. Inspira, respira ou inspira e surta? Temos o direito de dar uma flopada? Eu nem sabia o que era esse termo, fui procurar no Google aí. A flopada, agora vocês vão apertar a tecla F agora, já que está tudo bagunçado? Seria o momento disso? Olha, né, o ser humano, a gente não é uma máquina perfeita, como não existe máquina perfeita aí fora, tá? A gente pode sim dar uma surtada, a gente pode sim ficar preocupado. Eu acho que nesse momento todos nós estamos sim preocupados, estamos apreensivos, mas eu não posso deixar isso se tornar a minha realidade, né? Eu posso em alguns momentos pensar na minha segurança, na minha vida, nas pessoas que eu amo, mas eu não posso ficar o dia todo pensando nisso. Daí a importância, Fernanda, da gente colocar a rotina, da gente fazer coisas. Se eu faço, né? Eu pego um livro para ler, se eu vou fazer uma atividade física, se eu vou sentar com os meus filhos para brincar, se eu vou sentar com o meu marido, por exemplo, à noite, para ter um bate-papo, uma conversa sobre nós, sobre a nossa relação, coisa que a gente dificilmente faz, olha que interessante que vai ser, né? A gente vai criar hábitos diferentes, a gente vai tirar o foco do problema, que é o coronavírus, que é tudo que está acontecendo, e vou começar a refletir sobre outras coisas, sobre coisas diferentes. Então a gente sim pode em alguns momentos dá essa flopada, mas a gente tem que procurar colocar o trem nos trilhos novamente. Falar, opa, peraí, deixa eu voltar, porque eu acho que eu já estou exagerando, eu estou perdendo muito tempo nisso, então eu tenho que voltar para o eixo para mim poder ter uma passagem por esses dias mais tranquila. Importante. Eu vi também aqui algumas perguntas em relação ao futuro, não só ao momento que estamos passando, né? Primeiro aqui, em relação se é possível apostar em um amanhã melhor, mesmo com tudo que temos vivido, ou isso vai ficar uma cicatriz na gente, e muitas vezes mesmo nos deparando com dias melhores no futuro, a gente vai acabar levando, né, essas impressões que ficaram marcadas na nossa vida nesse momento. E aqui tem outra ponderação. Tem muita gente que nessa cidade vai se arrepender do valor de um bom dia, que sirva de lição, por muitas vezes considerar que uma cidade grande, as pessoas acabam não se conhecendo, até muitas vezes o vizinho de porta de um condomínio, de um apartamento, acaba não se cumprimentando, as pessoas não têm o hábito. Eu que sou do interior do Rio Grande do Sul, né, eu senti uma diferença quando mudei do interior para a capital. Lá eu andava de cabeça erguida na rua, porque conhecia todas as pessoas, sabia o nome de todas. Quando vim para a capital, eu tinha que andar de cabeça baixa para não pisar nos mendigos. Então a gente acaba tendo, né, vai gelando as nossas relações, vai esfriando muito isso, e a gente nota em cidades grandes, principalmente que moram em apartamento, às vezes acaba não tendo sequer um contato cordial e mais caloroso com as pessoas próximas. E aí o que está dizendo é que talvez, a partir de agora, em face de tudo isso, as pessoas vão dar valor, pelo menos, a um verdadeiro bom dia, quando encontrar um vizinho, né? Achei interessante a primeira pergunta, né, que você falou. Olha já o pensamento negativo na pergunta dessa pessoa, né? A gente tem que evitar ao máximo o pensamento ruim e o pensamento negativo nesse momento. Porque a situação como um todo, ela já é ruim. Se eu ficar pensando dessa maneira, se eu ficar trazendo isso para o meu dia, eu vou entrar num buraco, tá? Eu vou me isolar, eu vou ficar só pensando no problema. Então a gente tem que sim ter uma visão mais positiva, a gente tem que focar no lado bom das coisas, tá? Eu tenho tentado trazer para as pessoas, olha, a gente está passando por um momento difícil, mas tem muita coisa legal acontecendo, né? Tem muito paciente se recuperando de toda essa situação. Então não é só as mortes, não é só o problema. Às vezes a mídia, né, as coisas, elas focam muito nisso, porque gera uma certa audiência, é uma situação que chama a atenção, então vai trazer a gente para perto para assistir aquele programa. Então a gente tem que começar a olhar para outras coisas também. O que eu posso tirar de lição desse momento? Aí a gente entra nessa segunda pergunta, né? É o que você falou mesmo, muitas vezes a gente não dá o bom dia, a gente não valoriza o próximo, a gente não olha as outras pessoas,
E olha a oportunidade que nós estamos tendo, tá? A gente vai sair com cicatrizes dessa situação? Vamos. Toda situação, todo contato, todo relacionamento que nós temos, a gente leva cicatrizes, tá? Não tem como a gente entrar em contato com qualquer coisa e não ter, seja marcas positivas ou marcas ruins. Então, de tudo isso que nós estamos vivendo, a gente vai ter aprendizado, sim, né? A gente vai aprender o valor de estar próximo das pessoas, de amar muito mais as pessoas, de ter um bom convívio, né? A gente está vendo muitas ações aí de ajudar as pessoas, condomínios de prédio, pessoas que são mais novas ajudando os idosos que não podem sair de casa, então comprar uma comida. Então, por que você também, né, como ser humano, não fazer a sua parte agora, tá? Ao invés de notícias que a gente vê das pessoas correndo para supermercados, para estocar comida, para comprar álcool em gel, vamos pensar no próximo também, né? Vamos fazer, claro, a nossa proteção, vamos pensar na gente, mas nós temos que pensar no próximo também. A gente vive hoje, né, a gente estava vivendo, espero que isso tudo mude a partir de agora, uma sociedade muito individualista. É eu e pronto, acabou. Né? Se uma pessoa atravessa você no trânsito, você já quer bater a mão na buzina, já quer xingar, já quer descer do carro e brigar com essa pessoa. Para quê? Qual que é o objetivo? O que nós estamos ganhando com tudo isso? Não estamos ganhando nada. Pelo contrário, estamos perdendo e perdendo muito. Então, nesse momento que a gente depende muito dos outros, a gente está na mão de profissionais da saúde, profissionais da área de pesquisa, para descobrir, seja lá uma cura, seja uma vacina, enfim. Então, a gente precisa dessas outras pessoas. Então, é o momento da gente pensar no próximo. Da gente começar, então, a sair para a rua e falar um bom dia, agradecer, né? Agradecer pela nossa própria vida, por estarmos bem, apesar de toda a calamidade, toda a situação ruim que a gente está vendo aí fora, né? É importante, né? Já que estamos passando esse momento, né, forçados aí de um isolamento social, nada melhor do que aproveitar esse tempo para fazer uma autorreflexão, saber o que a gente está fazendo que nos faz feliz, o que nos faz infeliz. Um tempo atrás também eu li uma frase que é a fórmula da felicidade, que basicamente nós temos que mudar o que pode ser mudado, nós temos que nos adaptar àquilo que não pode ser mudado, e nós temos que ter sabedoria para diferenciar quando eu estou diante de uma ou de outra situação. Então não adianta a gente querer mudar algo que não há possibilidade de fazer, não adianta se frustrar por isso, nós temos que nos conformar. Mas aquilo que pode ser mudado, principalmente no que diz respeito a gente, é o momento da gente fazer essa ressignificação, porque muitos dos pensamentos, dos acontecimentos ruins vão ficar gravados na nossa memória, mas nós não vamos conseguir deletar, mas a gente pode dar um ressignificado e transformar isso em algo positivo, né? É a mesma coisa, Fernando. Às vezes eu recebo muitas perguntas, né? Eu me separei dessa pessoa, né? Como eu falo muito sobre relacionamento. E como superar, né? Como eu esquecer essa pessoa? Aí eu vou falar para você, esquecer? Jamais. Você não vai conseguir esquecer o que aconteceu, a gente não vai esquecer, né, essa situação que a gente está vivendo hoje. Mas eu tenho que pegar toda essa situação, pegar o que tem de melhor disso tudo e utilizar para o futuro, né? Já que não deu certo a primeira vez, ou que as nossas ações agora não deram certo, o que eu posso usar de bom para o meu futuro? Então, como que eu posso, daqui para frente, se aproximar mais das pessoas, né, refletir mais? Eu estou batendo muito na tecla com as pessoas, tire esse momento para você refletir sobre você mesmo, né? Por exemplo, a gente vai numa entrevista de emprego e aí o entrevistador pergunta para a gente, né, quem é você? Me fale um pouco sobre você. A gente trava. Por quê? Porque nós não temos o costume de olhar para dentro. E quando eu olho para dentro, eu abro possibilidades para entender os meus medos, entender os monstros que existem dentro de mim, e aí sim, eu poder trabalhar essas questões, entender, aceitar que tem muitas coisas que eu não vou conseguir mudar, porque isso faz parte do meu histórico, da minha cultura, né, da onde eu venho, mas eu posso em algumas coisas sim mudar, fazer diferente, tentar fazer algo positivo para a minha vida e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Importante. E aqui até tivemos uma pergunta de uma pessoa que ela está tendo alucinação. Ela viu uma barata na mesa e a barata não existia. Seria, né, sintoma desse momento que nós estamos passando, de um medo tanto do presente quanto do futuro, ao ponto de ensejar uma alucinação na pessoa? Pode sim, tá? É um sintoma que pode acontecer porque a gente está num estado de alerta tão grande, de preocupação tão grande, que a gente pode começar a ver algumas coisas, pode começar a ter algumas alucinações. Então a gente tem que começar a se preocupar bastante com isso,
né, trabalhar os nossos pensamentos, e se for algo que está acontecendo com bastante frequência, aí é o momento a gente procurar um profissional da área da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, para a gente poder entender o que está acontecendo. Mas sim, o momento ele pode gerar alguns transtornos, alguns medos que vão gerar essas alucinações, essas coisas que a gente acaba vendo por aí. E você até fez referência à questão, né, de procura de profissionais, de psicólogo, de psicanalista, enfim, profissionais da área da saúde, para dar esse suporte no que tange a nossa saúde mental. E, de fato, isso é muito relevante porque o ser humano em geral, o homem e a mulher hoje em dia, ele está muito preocupado com o seu físico. Então, ele se preocupa Sim. com uma dieta adequada, ir aí 5, 6 vezes por semana na academia, tem essa preocupação com o seu bem-estar físico e muitas vezes deixa de lado o seu aspecto psíquico. E às vezes deixa de lado até por preconceito. Eu sei que às vezes que eu ministro aula de direito previdenciário abordando benefícios por incapacidade, eu falo da possibilidade de um segurado receber um auxílio-doença por um transtorno mental relacionado ao trabalho. Sempre que eu faço isso, eu pergunto para os alunos, quem tem problema mental, levanta a mão. Geralmente 1 ou 2 de uma turma de 50 levantam a mão. Aí eu falo, ninguém aqui é ansioso, ninguém aqui é estressado, ninguém aqui tem depressão, aí todo mundo levanta. É que quando a gente fala doença mental, as pessoas não, eu não tenho síndrome de Down, eu não tenho um grau de autismo elevado, mas nós temos as doenças mais simples da mente, por exemplo, o estresse, né, a ansiedade, e as pessoas não se dão conta disso. E se preocupam muito com o corpo e pouco com a mente. Você acha que após a superação desse período, as pessoas vão passar a se preocupar mais com a sua mente ou vão necessitar aí de um cuidado profissional para se restabelecer emocionalmente? Eu acredito que sim, né? E acho que é muito positivo, porque hoje as pessoas ainda, né, têm um preconceito muito grande com o profissional da área de saúde, principalmente da área mental, que é o que você falou. Você pergunta numa sala e as pessoas levantam só se for uma síndrome de Down, um transtorno esquizofrênico, enfim. Então eu creio que sim, as pessoas vão se deparar com várias dificuldades nesse momento, né? Espero muito que a pessoa ela entenda que ir ao psicólogo não é sinal de loucura. Ir ao psicólogo é um sinal de que você quer se conhecer, que você, de repente, não está com um problema, mas sim você quer autoconhecimento, né? E aí eu sempre falo para as pessoas, nessa situação que nós estamos vivendo, do que adianta você ter todos os cuidados de saúde, né, passar álcool em gel, lavar 500 vezes a sua mão, se a sua mente, a sua cabeça, ela não está bem. Tá? Não adianta você se cuidar, você trabalhar isso, o seu físico, a sua higiene, mas se você não está bem com você mesmo, tá? Você pode se limpar, você pode fazer a sua higienização, mas se você continua com esses pensamentos negativos, se você continua entendendo a situação com um grau de periculosidade muito maior do que realmente ela tem hoje, isso vai ter um efeito muito grande e vai te atrapalhar. Então, assim, eu espero muito que as pessoas entendam a importância de tratar o seu psicológico não só como o corpo, tá? O corpo a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar sim, mas temos que também olhar para o nosso psicológico. Quantas pessoas, né, às vezes as estatísticas nem conseguem pegar, que vivem à margem de uma depressão, de uma ansiedade, que passam por isso anos da sua vida e nunca procuraram tratamento, né? E tem até vergonha de falar para as pessoas que passam por um quadro de ansiedade, né, uma ansiedade crônica, que passam por um quadro depressivo, né, que se sentem ameaçadas, que têm medos, que têm preocupações. Né? E entra na questão também do autoconhecimento. Se eu não me conheço, como que eu vou conseguir um emprego bom na minha vida? Como que eu vou ter um relacionamento positivo na minha vida? Porque os nossos relacionamentos, a nossa vida, é um reflexo de como eu me trato. Se eu não me trato bem, é óbvio que as outras pessoas não vão me tratar bem. Porque é tudo um espelho, é um reflexo. Então eu preciso me conhecer, eu preciso praticar o amor próprio comigo mesmo, né? Me amar primeiro, para depois exigir amor, né? Quando eu sei o que eu quero, eu vou exigir do outro aquilo que me faz bem. Quando eu não sei o que me faz bem, é óbvio que eu vou aceitar qualquer migalha, qualquer porcaria que a pessoa possa me apresentar. Exato, eu acho que e essa dica é extremamente importante, principalmente para os homens que têm uma resistência para ir ao médico, se quer para fazer um exame, né, preventivo, um exame de origem, né, física, quanto mais uma questão de ordem psíquica, ou seja, tem um certo machismo, não quero reconhecer que eu estou frágil, que eu estou
né, depressivo, que eu estou ansioso e preciso de ajuda de uma terceira pessoa. As mulheres, pelo menos, elas são mais cautelosas em relação a isso, têm menos preconceito e se dão conta da importância de que muitas vezes sozinha não vão conseguir encontrar a solução e vão necessitar de um auxílio, quer seja de um amigo para desabafar, quer seja de um profissional para dar uma orientação devida. Então, acho que é importantíssimo essa sua colocação, principalmente para os homens que muitas vezes resistem em reconhecer, né, essa fragilidade, essa necessidade. Também eu vi aqui, mais uma pergunta aqui, indicando 5 dicas para que a gente possa viver bem nesses tempos de quarentena. O que nós poderíamos passar de sugestão para aqueles que estão enfrentando alguma dificuldade esse período de quarentena? Eu acho, Fernando, que mais do que 5 dicas, né, a gente pode elencar várias coisas aqui, né? Então, sair da rotina, né, procurar não ter pensamentos negativos, então trabalhar os seus pensamentos, a forma como você está encarando essa realidade, procurar estar mais próximo das pessoas que você ama, conversar bastante, tentar entender, se desligar um pouco dessas notícias do celular, né, sair um pouco desse meio tão online e entrar um pouco mais nas relações, nas pessoas, na forma como nós tratamos no ser humano, né? Pensar o que a gente pode tirar de positivo disso tudo que nós estamos vivendo. Então, fazer uma reflexão, anotar no papelzinho mesmo, no seu caderno, o que eu estou tirando de aprendizado, como que eu posso melhorar quando tudo estiver tranquilo, eu puder sair de novo da minha casa, trabalhar, levar a minha vida como um todo, né? Se aproximar dos filhos, das pessoas que a gente ama realmente, sentar para brincar, ter um momento com essas pessoas, porque isso faz toda a diferença na nossa vida, tá? E, principalmente, repensar o que nós queremos para nós mesmos, o que nós queremos para nossa autoestima, para nossa vida, quem sou eu, né? Quem eu quero ser daqui para frente. É importante. E também uma outra coisa que eu percebo diante deste excesso de informação que nós temos hoje em dia, por conta da internet, por conta de redes sociais, o nosso cérebro ele não dá pausa um segundo. Desde o momento que acordamos até o momento que vamos dormir, muitas vezes vamos ficar sonhando, o cérebro está sempre funcionando. E até mesmo para quem se preocupa com o seu aspecto físico, sabe que, né, a musculatura não vai desenvolver se você não descansar. Quanto mais o cérebro que não para um segundo. Então, a gente tem que buscar também um momento, né, de ociosidade, um ócio produtivo, buscar um momento para simplesmente não pensar em nada, porque, do contrário, a gente vai ficar sempre, né, reforçando o tipo de pensamentos e absorvendo essas informações negativas que talvez possam fazer pior para nós. Eu vi que alguém pediu até uma sugestão de livros. Teria algum livro para baixar e para ler agora nesse momento aí de quarentena? Não sei se você recomenda algum autor, alguma temática aí que o pessoal pudesse... Foi um livro bem legal, né, para quem está querendo entender um pouco mais sobre essa situação, sobre a realidade, né, A Arte de Ligar o Foda-se. Acho que é um livro bem bacana. Eu já li, acho muito interessante para a gente ter uma quebra de paradigma, uma quebra de pensamentos. Tá? Acho que um outro autor também, Caio Carneiro, tem áudios dele aí na internet, tem vídeos, tem textos também, então muito bacana. Acho que para o pessoal que está querendo se aprofundar um pouco aí, essas duas coisas são bastante interessantes. Tá? E principalmente, como você falou da questão do descanso, né, na nossa sociedade tem uma cultura de que se eu ficar parado, né, eu sou um vagabundo, não estou fazendo as coisas direito. Então, assim, se desliga desse pensamento. Tem, assim, um momento de relaxamento, de não fazer nada, de você sentar no seu sofá e falar assim, agora eu vou ficar aqui quieto, tá? Vou mexer no celular, vou ficar na internet, vou jogar, enfim. Faça alguma coisa que te agrada, que é um seu momento mesmo, tá? Para você poder ter, digamos aí, um detox de tudo que está acontecendo e você poder canalizar todo esse mal que a gente está vivendo em alguma situação que você goste para te desestressar. Importantíssimo. Já pelo tempo que o Instagram nos oferece, nós estamos indo aí para o final da nossa live, foi muito produtivo, por isso que o tempo passou tão rápido. Eu queria te dar um espaço para você divulgar o seu Instagram, você tem um grupo de WhatsApp, que você costuma, né, compartilhar informações, eu queria que você divulgasse seu trabalho. Isso mesmo, né? Eu tenho um Instagram voltado aí desde 2016, voltado para mulheres, falo bastante sobre relacionamento, sobre amor próprio, autoestima. Tá? Então, para quem quiser seguir, @psicólogo Jean Santana, segue lá, tem muito conteúdo nos stories, no feed, tem bastante coisa. E eu tenho um grupo no WhatsApp gratuito, tá? O link lá na bio do meu Instagram. É só clicar, você já vai ser direcionado, consegue entrar lá. Todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia, eu coloco alguma frase, algum texto, um áudio, uma reflexão, para fazer as pessoas refletirem sobre tudo isso que a gente conversou aqui e também sobre outras coisas
que são interessantes, que fazem as pessoas realmente mudarem de pensamento, de atitude. Eu recebo muito feedback positivo de pessoas que falam, Jean, foi tão bom depois que eu entrei no seu grupo, né, a forma como eu estou encarando a minha vida, que eu estou mudando e tudo mais, tá? E além disso, gente, vamos procurar atendimento psicológico, vamos passar por psicólogo, tá? Não é frescura. Ter um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo não é frescura, tá? Existe, hoje em dia, se a gente olhar as estatísticas, muita gente da nossa população tem esses tipos de transtorno. Então, assim, vamos fazer terapia. Hoje em dia está cada vez mais fácil, você pode conversar com seu psicólogo de forma online, né? Fazer um atendimento online, então sem você ter que sair de casa. Então isso ajuda bastante, né? A gente se tratar, a gente se curar, se conhecer bastante, né, e mudar cada vez mais a nossa vida, encarar a realidade de uma forma diferente. Se você estivesse fazendo terapia, provavelmente esse momento que a gente está passando agora, você poderia encarar ele de uma forma bem diferente, de uma forma mais amena. Verdade. E também eu acho que é importante reforçar que mesmo antes, né, desse episódio de pandemia e de coronavírus, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já indicava os transtornos mentais como a doença do século, a doença do futuro. Sim. Porque se antigamente, na época da Revolução Industrial, as pessoas adoeciam fisicamente, né, pelo desempenho da atividade, antigamente se trabalhava 12, 14 horas por dia, hoje um bancário trabalha 6 horas por dia e tem, né, problemas mentais muitas vezes bastante, né, relevantes pelo fato de ter uma jornada quantitativamente extenuante. Ele tem que fazer a mesma coisa que antigamente fazia em 8, 10 horas, se cobra dele nesse momento. Então, o exercício de trabalhar, ainda mais em épocas de trabalho remoto, que nós não vamos ter limite, se não nos impusermos, vai acarretar muitos problemas mentais e, por consequência, afastamentos, concessão de benefícios. Então, agora, esse momento é importante para que a gente possa refletir e mudar alguns rumos da nossa vida, né, combater realmente as causas do que estão gerando todos esses problemas, aprender com os erros, né? A gente costuma dizer a pessoa burra é a que não aprende com o seu erro, a pessoa inteligente é a que aprende com o seu erro e o sábio é a que aprende com o erro dos outros. Então vamos olhar ao redor, vamos observar mais as nossas relações e extrair aquilo que a gente quer para a nossa vida, aquilo que a gente quer afastar. Acho que isso é de mais importante. Já eu só tenho a agradecer, né, pela sua disponibilidade, por esse bate-papo extremamente, né, relevante que você compartilhou com a gente, dicas muito boas. Eu vi aqui os comentários, aqui, o pessoal ficou bastante contente, certamente, né, vamos procurar agora segui-lo no Instagram, aquele que ainda não segue, também participar desse grupo de WhatsApp, porque é um serviço de relevância pública, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Então, só tenho a lhe agradecer a participação de todas as pessoas aí que fizeram parte dessa nossa live, né? Acho que foi bem produtivo. Nessa semana eu já fiz 3 lives focando mais na área jurídica, surgiu a ideia de ampliar um pouco e compartilhar com um profissional da área da saúde, com um psicólogo, para que a gente possa compreender melhor o momento que estamos vivendo. Então, só tenho a agradecer a você, Jean. Fernando, eu que agradeço, né, mais uma vez aí o convite, fico muito feliz, né, eu gosto bastante de conversar, de falar, e acho que toda a oportunidade que nós temos de levar uma informação, de levar um auxílio, né, de fazer esse trabalho social, acho que isso é gratificante como profissional, né, e você poder ver as pessoas te agradecendo por isso, por ter alguma coisa que você falou mudado a vida dela. Eu acho que isso é muito gratificante, a gente fica muito feliz e agradeço aí o espaço, a oportunidade de ter conversado com você, né? Acho que a gente tem muito mais coisas para trocar ideias, trocar figurinhas e fazer outras lives aí para o pessoal, para a gente crescer muito mais essa informação, levar ajuda e tudo mais, tanto na sua área quanto na minha, a gente poder agregar bastante para as pessoas. Com certeza, né? Estou plenamente à disposição. Então, acho que o Instagram vai nos derrubar em seguida. Um grande abraço, um ótimo sábado a todos, final de semana aí maravilhoso para todas as famílias. Muito obrigado, até mais, gente. Boa noite.